Glórias a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo seja exaltado nosso Senhor Deus sobre os céus e sobre também a face da terra. O único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor é o nosso Senhor Jesus. Além dele merecer toda a honra e toda a glória, todo louvor, o nosso Deus é um Deus extremamente santo e zeloso, um Deus que ele deve ser reverenciado na congregação dos santos. Salmos 89:7, Deus ele requer a nossa reverência para com ele, diante da sua glória sobre a face da terra. Deixar uma reflexão para nós aqui, uma reflexão da palavra do Senhor para nós aqui. Veja, irmãos, tem situação da vida do ser humano que enquanto o ser humano não reconhecer que aquele caminho foi ele que criou, ele não vai sair desse caminho. Não vai sair desse caminho, ele não vai sair desse problema, ele não vai sair dessa dificuldade. Porque tudo que Deus ele quer que nós faça aqui na terra, irmãos, e que nós esteja dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento, dentro da nossa alma, o sentimento do reconhecimento que ele é gerado através da humildade na vida do ser humano, na vida do crente, na vida do cristão, aqui sobre a face da terra. Agora, o que é o contrário ao reconhecimento do ser humano para com Deus, de um caminho que ele criou aqui na face da terra? É um sentimento chamado orgulho, que ele é gerado dentro do coração do ser humano. É uma semente que o diabo ele implanta dentro do coração do ser humano, uma semente chamada orgulho, tudo para o ser humano não reconhecer. Porque quando o ser humano ele reconhece, irmãos, o ser humano ele entra na humilhação. O ser humano ele entra no querer de Deus e Deus dá vitória. Agora vejamos, quando o ser humano ele não reconhece, irmãos, o ser humano ele vai por aquele caminho, ele continua naquele caminho e Deus não pode ajudar, porque tudo que Deus ele quer, irmãos, tudo que Deus ele quer é o nosso reconhecimento. Josafá, ele criou um caminho, mas em cima do caminho que ele criou, depois Josafá ele se humilhou e depois Deus deu a vitória para ele. Mas agora, se ele não se humilhasse, se ele não reconhecesse aquele caminho que ele tinha criado, Deus não tinha dado vitória para ele. Então, tudo que Deus ele quer é que o seu povo reconheça aqui na terra. 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20. Veja, essa dificuldade, esse problema que Josafá aqui ele põe a oração e ele põe o jejum, foi de um caminho que ele criou. Porque Josafá ele fez aliança com Acabe. E não era para ele ter feito aliança com Acabe, porque depois veio o profeta e repreendeu Josafá. Deverias tu fazer aliança com o ímpio? Deverias tu ajudar o ímpio? Tudo porque ele fez uma aliança com o ímpio, que era Acabe, e ele se uniu com Acabe. O próprio Deus levantou 3 tribos contra Josafá. Deus levantou 3 tribos contra Josafá. E quando Josafá ele olha aquelas tribos, chegou no ouvido de Josafá que tinha 3 tribos vindo de encontro com ele, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele se humilhou e Deus deu a vitória. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1 diz assim, ó. Versículo 1 diz assim, ó. Depois disto, os filhos de Moabe, depois de tudo isso que eu contei aqui, Josafá ele fez uma aliança com Acabe, que está lá no 1 Reis 22, 4, 5 e 6. Ele fez uma aliança com Acabe. Quando Acabe ele foi para a guerra, Acabe desceu até Josafá e falou: Josafá, vai comigo à guerra. Eu não só vou com você à guerra, Josafá dizendo, como eu serei como você. Como serei como você. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns dos outros amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então viram alguns que avisaram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão. Veja o problema, a dificuldade que Josafá estava aqui, ó. Uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu
E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Esse caminho quem criou foi Josafá. Esse caminho, essa dificuldade, quem criou foi Josafá. Mas através da humilhação de Josafá, através do reconhecimento de Josafá, Deus, pela sua misericórdia, irmãos, porque quando o ser humano ele reconhece que ele criou um caminho, Deus tem misericórdia do ser humano e ajuda ele a passar por aquele caminho, um caminho que ele criou. Mas quando o ser humano ele não reconhece, irmãos, que ele criou aquele caminho, que aquela dificuldade, aquele problema ele está passando porque ele criou aquele caminho, ele não reconhece, irmãos, o próprio Deus não peleja. Deus não peleja, irmãos. Agora aqui Josafá ele reconheceu, ele se humilhou, ele se colocou a buscar o Senhor em jejum e oração e depois Deus deu a vitória para ele. Agora veja aqui no 2 Crônicas capítulo 19, versículo 1, aqui a aliança que Josafá ele fez com Acabe. 2 Crônicas 19, 1. Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz em Jerusalém. Agora veio a repreensão para ele aqui, ó. Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar ao ímpio? Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso virá sobre ti ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Eu vou ler de novo. Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso virá sobre ti ira da parte do Senhor. Agora veja, esse ímpio que Josafá ele ajudou, ele fez uma aliança, foi com Acabe. Foi com Acabe que ele fez a aliança. Agora aqui veio a repreensão, o profeta Jeú trazendo a repreensão para Josafá. Josafá, devia você ter ajudado Acabe? Deverias você ter feito aliança com o ímpio? Então toma cuidado, irmãos, a aliança com quem você faz. Depois você entra numa dificuldade, depois você entra num preço, você não sabe por quê. Porque, irmãos, as nossas amizades aqui na terra, nós temos que selecionar ela. Nós temos que selecionar nossas amizades. Porque depois que você faz uma aliança com Acabe, vai vir para você consequência. Depois você entra num caminho, você entra num preço, depois você não sabe por quê. Aqui veio a repreensão para Josafá. Deveria você ajudar o ímpio? Eu vou até ler aqui, tá? Em 1 Reis 22, 4. 1 Reis 22, 4. Foi aqui que Josafá levou a repreensão. 1 Reis 22, 4. Então disse a Josafá, que era Acabe, dizendo... Eu vou ler do versículo 1 aqui, ó. O rei de Israel, que era Acabe. O rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis que Ramote e Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás comigo a peleja? Acabe dizendo para Josafá: irá Josafá comigo a peleja? Então disse a Josafá: irás comigo a peleja a Ramote e Gileade? Olha o que Josafá respondeu para Acabe. Josafá respondeu ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Olha só a aliança que Josafá fez. Então, irmãos, toma cuidado, veja com quem você faz amizade, seleciona as tuas amizades, que tem pessoas que ele tem o espírito de Acabe. Acabe ele tinha todos os mandamentos do Senhor, mas ele deixou os mandamentos do Senhor, tudo porque ele foi influenciado pela sua esposa, pela mulher Jezabel. Acabe ele era mandado pela mulher. Acabe ele era mandado por Jezabel. Quando Elias ele chega diante de Israel, 1 Reis 18, 23, até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Elias ele estava falando com Acabe. Porque no versículo 21, Elias falou para Acabe: um dia você guardou os mandamentos, um dia você tinha os mandamentos, por que agora você deixou? Até quando? E quando ele chega no versículo 23, ele fala: até quando você vai cochear Acabe em dois pensamentos? Esse Acabe que cocheava em dois pensamentos, Josafá foi e fez uma aliança com ele. Depois ele arrumou um problema sério, porque depois o próprio Deus levantou 3 tribos. Essas 3 tribos cercaram Josafá, e Josafá ele se encontrou em grande aperto. Depois ele se humilhou, ele se colocou a buscar Deus em jejum e oração, mas pela humilhação de Josafá, Deus deu a vitória. Agora, tudo que Deus ele quer, irmãos, que nós reconheçamos
reconheçamos os caminhos que criamos fora da direção da vontade de Deus, Deus ele só quer o reconhecimento, porque quando o ser humano ele reconhece que ele criou um caminho diante do Senhor, e aquela dificuldade, aquele problema, seja em qualquer área da vida dele, que ele se encontra sobre a face da terra, ele sabe que ele está passando por aquilo, porque ele criou um caminho. Veja, Deus não mandou Jonas ir para Nínive. Jonas ele fez o quê? Jonas ele foi para Tarse, pagou a passagem e foi para Jope. Agora veja Jonas 1:4, e quando Jonas ele chegou em Jope, ele estava ali no barco ali, veio um grande vento sobre o barco que Jonas estava. Aquele vento que ele bateu naquele barco que Jonas estava, ele estava ao ponto de se quebrar. Ele estava ao ponto de se quebrar, tudo porque Jonas criou aquele vento. Aquele vento quem criou foi Jonas, não foi Deus. Foi Jonas que criou aquele vento. Então Jonas ele criou aquele vento veio. E quando aquele vento veio, atingiu mais pessoas que estavam ali, porque no meio daquele navio tinha marinheiros, tinha pais de família que estavam ali trabalhando para poder levar o sustento, o pão de cada dia para casa, porque todas aquelas cargas que eles tiveram que jogar no mar, eram tudo sementes de trigo, eles eram agricultores, eles trabalhavam com plantação, eles tiveram que jogar fora. Tudo por quê? Tudo por causa de Jonas. Agora quem criou aquele caminho foi Jonas. Então quando você cria um caminho, até as pessoas que estão ao teu redor, elas sofrem também a pena. Agora quando você reconhece que você criou aquele caminho, Deus te dá vitória também, porque tudo que Deus ele quer é que o ser humano reconheça que ele criou aquele caminho, para que Deus ele possa vir e Deus ele possa dar vitória para o ser humano. Agora veja, tudo que Deus ele queria da nação de Israel era o reconhecimento. Oséias 5:15, irei e voltarei para o meu lugar, até que vocês reconheçam que vocês sejam culpados, e vocês estando de madrugada angustiados, vocês me buscarão. Eu vou ter ele aqui, ó, Oséias 5:15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que vocês reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Irei e voltarei para o meu lugar, até que vocês reconheçam culpados. Reconheçam que vocês erraram. Reconheçam que vocês erraram diante de mim. Reconheçam que vocês erraram. Deus dizendo para a nação de Israel. E aqui eles estavam sofrendo, porque no versículo 12 Deus ele traz uma espécie de juízo aqui para eles. Oséias 5:12. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, mas ele não poderá curá-los, nem curar a sua chaga. Agora veja, essa traça aqui, ó, Deus está fazendo a comparação. Se você pegar uma madeira, aquele cupim que ele entra na madeira, ele vai correndo a madeira aos poucos, até chegar um tempo que você vai ter que trocar aquela madeira, porque ela vai estar podre e já não vai ter mais serventia mais. Então, ou seja, Deus ele estava tratando aqui com a nação de Israel de uma maneira tão severa, que Deus ele estava trazendo destruição aos poucos. Deus ele estava trazendo a destruição aos poucos. Agora no 15, Deus aqui que Deus ele queria, Deus ele só queria que eles reconhecessem que eles eram culpados. E eles reconheceram que eles eram culpados. Eles reconheceram, depois Deus deu a vitória, Deus restaurou. Oséias capítulo 6, versículo, agora que eles reconheceram o sofrimento, a dificuldade que eles estavam, olha o que eles fizeram. Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, ele virá a nós como a chuva, como bênção. Ou seja, ele vai vir como nós com bênção. Até agora ele tem nos ferido, até agora ele tem tratado com nós com enfermidade, mas ele vai vir com bênção, ele vai vir com chuva, ele vai molhar a nossa terra. Ele virá a nós como a chuva seródia que rega a terra. A nossa terra precisa ser regada, a nossa terra precisa ser regada. Agora Deus ele está vindo com chuva para nós. As enfermidades que Deus ele colocou, agora ele está ligando. Além dele estar ligando, ele está vindo com bênção, está vindo com chuva para nós. Eles reconheceram. Então tudo que Deus ele quer, que nós reconheçamos que nós somos culpados diante do Senhor Jesus.